A paz do Senhor Jesus, que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, possa estar falando com todos nós nesta noite, através desta mensagem. Amém? Em nome de Jesus, vamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra de hoje está em Jonas, capítulo 1, a partir do versículo 1, que diz assim: Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e entrou nele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor lançou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de ser feito em pedaços. Então os marinheiros temeram, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam ao mar a carga que nele havia, para o aliviarem do peso. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia um sono profundo. Amém. Amados, o que eu vejo nesta palavra de hoje? A desobediência. Jonas, ele recebeu uma ordem de Deus e fez o contrário, totalmente o contrário, achando que poderia enganar a Deus. E eu te pergunto, quem pode enganar ao Senhor? Deus está em toda parte. Os olhos do Senhor estão por toda parte. Onde você estiver, o Senhor está ali te vendo. Então Jonas, ele achou que poderia enganar a Deus. Ele acaba de receber uma ordem do Senhor: vai para Nínive, vai lá que eu preciso que você vá lá e pregue para aquele povo. E ele se achou no direito de não ir. Achou no direito de pegar outra direção, totalmente o contrário, e foi para Tarsis. Deus não havia falado para ir para Nínive? Por que ele foi para Tarsis? Desobediência. Mas Deus, olhando aquilo tudo, deixou até onde ele iria. Foi vendo até onde iria aquela desobediência de Jonas. Mas quando Jonas entra neste barco, que estava indo para Tarsis, Deus começa a mostrar para Jonas que ele estava vendo, que ele estava ouvindo tudo que Jonas estava fazendo, ele estava vendo tudo que Jonas estava falando. O contrário, amados. Ele estava ouvindo tudo que Jonas estava falando e ele estava vendo tudo que ele estava fazendo. Então, só Jonas estava sendo enganado. Porque Deus nunca pode ser enganado. Então Jonas entra neste barco e começa e desce, né? Vai lá para o porão. Ele já começou a descer, ele foi para o porão, né? E ficou ali deitadinho, escondidinho ali e caiu um sono profundo. Eu vejo isso, este sono profundo de Jonas, como ele já estivesse ali descendo espiritualmente, totalmente, a sua vida espiritual totalmente já caindo, sabe? Ele já começou a perder totalmente aquela intimidade com Deus. Ele foi parar no porão, porque é assim, amados.
quando nós se distanciamos do Senhor, não obedecemos aquilo que Ele tem para nós, nós começamos a descer. Este descer é no mundo espiritual, você começa a se afastar da presença do Senhor. Então Jonas já começou a ir para um porão, desceu para um porão, e ali ficou sozinho, escondido, e caiu no sono profundo. Totalmente longe da presença do Senhor. Ele começou a dormir espiritualmente. Ele não teve nenhum temor. Se Deus estava ali olhando para ele, o que poderia acontecer? Ele não teve esse temor porque ele começou a descer no mundo espiritual. Ele se afastou da presença do Senhor. Esfriou. É assim que acontece. Quando nós não obedecemos à voz do Senhor. E desobedecemos a voz do Senhor, nós nos afastamos. Nós começamos a perder a intimidade com Deus. Então Deus ficou olhando tudo aquilo. Até onde Jonas iria chegar. Mas chegou um momento em que Deus mostrou para ele que ele estava vendo o que estava acontecendo. Que Deus jamais poderia ser enganado. Ninguém pode enganar a Deus. Ninguém, amados. Então Jonas ficou quietinho ali e caiu no sono profundo. E Deus esperou o momento certo para mostrar para ele que ele estava vendo tudo o que Jonas estava fazendo. E quando eles estavam em alto mar, Deus já lançou ali uma tempestade no mar, tão grande, que eles ficaram apavorados. Os marinheiros ficaram apavorados, sem saber o que estava acontecendo. Mas isso tudo já era propósito do Senhor, para que se cumprisse aquilo que Deus planejou, porque Deus iria mostrar para Jonas que ele era Deus e que quando Deus fala, nós temos que obedecer. E aí teve aquela tempestade e Jonas teve que ser jogado no mar, né? E caiu dentro da barriga de um peixe. Imagine, era o fim de Jonas aos nossos olhos, né? Aos nossos olhos ali Jonas acabou. Imagine uma pessoa sendo engolida por um peixe. Imagine, tem como sobreviver? Mas Deus mostrou para Jonas. Deus mostrou que se ele quisesse levar ele naquele momento, ele teria levado. Mas Deus queria ver o que Jonas iria fazer agora. Jonas, quando se viu naquela barriga daquele peixe, meu Deus, ele pensou, agora eu vou morrer. Eu vou morrer. E o que eu vou fazer? Eu fiz tudo errado. Deus levou Jonas até a barriga daquele peixe para mostrar para ele que quem era Deus. E aí, naquele momento, Jonas arrependeu do que ele fez. Jonas entendeu que aquele momento era Deus tratando com a vida dele. Deus estava falando com ele. Só que naquele momento, Jonas começou a orar. Enquanto ele estava naquele barco, no sono profundo, ele não lembrou de orar. Ele não lembrou de falar com Deus. Porque ele sabia que estava fazendo o contrário que Deus havia pedido a ele. Mas naquele momento de luta, naquele momento em que se viu que ele estava à beira da morte, ele lembrou de Deus. Lembrou e arrependeu. E humilhou
prostrou-se diante da presença do Senhor. Ele começou a falar com Deus nas suas orações, buscar ao Senhor, mostrou-se arrependido e humilhou na presença do Senhor. É isso que nós devemos fazer, amados. Errar, nós erramos. Todos nós somos pecadores, mas nós devemos aprender a nos arrepender e humilhar-se diante do Senhor. Falar com Deus: Senhor, me perdoe, foi isso mesmo, eu fiz isso. E fala com Deus, dá nome para Deus dos seus pecados, fale com Ele. Não simplesmente chegar perto diante de Deus e falar: Senhor, me perdoe dos meus pecados. Não. Muitas vezes o Senhor vai querer ouvir da sua voz aquilo que você fez de errado. Muitas vezes o Senhor quer que você arrependa, mas fale com Ele: Senhor, eu errei porque eu fiz isso. Fale com o Senhor. O Senhor é um Deus grande, misericordioso, para me perdoar, para te perdoar. Mas o Senhor quer ver de nós arrependimento. Ele quer que nós nos arrependamos dos pecados, das atitudes que nós estamos indo, porque ele não é um Deus que castiga, mas Ele é um Deus que nos ama. E quem ama, corrige. Por isso que Ele estava corrigindo Jonas. Deus estava corrigindo Jonas, esperando dele um arrependimento, esperando ver o que ele ia fazer. Mas Deus já estava com os braços abertos esperando para perdoar ele. E isso Ele fez. Ao momento que Jonas se humilhou e pediu perdão, Deus imediatamente deu uma ordem àquele peixe: vomita Jonas lá na terra. Imagine que milagre extraordinário. É um milagre maravilhoso. Esse é o nosso Deus, amados. É esse mesmo Deus que fez esse milagre na vida de Jonas lá no passado. É esse mesmo Deus que vai fazer também este milagre que você está precisando. Se você desobedeceu, se você saiu dos caminhos do Senhor, Deus te falou: vai por um caminho, você está indo para outro. Deus te mostrou a direção, mas você não ouviu. Você está extraviando o caminho que Ele te colocou. O Senhor te diz nesta noite, amados: arrependa-te, volta-te, levanta-te, porque Deus é contigo. Jonas, ele se humilhou e Deus ouviu a oração daquele homem, ainda na barriga de um peixe. Não importa o que você está passando, querido, não importa. Às vezes você olha para você e pensa assim: ah, mas eu estou cheia de pecado, para mim não tem mais jeito, eu já fiz isso, fiz isso. Amados, eu vou te falar uma coisa: não existe pecado pequeno para Deus, e nem pecado grande. Para Deus existe o pecado. Mas se você arrepender, se humilhar, Deus ouvirá a sua oração. Jonas já estava condenado à morte. Deus, como que uma pessoa iria sobreviver dentro da barriga de um peixe? Primeiro foi jogado ao mar. Vocês sabem que diante da visão humana, uma pessoa que é jogada dentro do mar, ela não tem como sobreviver. Apenas por um milagre de Deus. Como aconteceu com Jonas. E aí quando joga ele no mar, vem um peixe e engole ele. Como sobreviver?
Aos olhos humanos, não teria como isso acontecer. Mas ao nosso Deus, tudo é possível ao que crê. Tudo. Quando o Senhor diz assim, tudo é possível ao que crê, Ele falou tudo. Até Jonas ser engolido por um peixe e ser vomitado por ele. E aí? Tudo é possível ao que crê. Então, amados, seja o que for, nesta noite o Senhor está te dando uma nova chance, assim como Ele deu para Jonas, que saiu dos caminhos aonde Ele tinha direcionado. Ele está dando para você também nesta noite. Deus está te falando, mude a direção, volte para o caminho onde eu te coloquei, volte a fazer aquilo que eu te chamei para fazer. Então, com certeza, o Senhor ouvirá a sua oração. Ele, quando você arrepende, quando nós nos arrependemos, Ele ouve as nossas orações. Se humilhe diante de Deus, como Jonas fez. Se humilhe. E a sua oração, com certeza, será ouvida. Será atendida por Deus. Porque o nosso Deus, Ele é misericordioso. Ele é um Deus que fica esperando da gente. Ele fica esperando a gente arrepender daquelas coisas que nós fizemos de errado, que a gente volte para os caminhos dele. Ele fica esperando. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se agrada. Ele se agrada. Ele não quer ver um filho dele perdidos. Um filho dele chorando, sofrendo. Deus, ele não se agrada de ver o filho dele sofrendo. Não se agrada. Então, queridos, nesta noite, você que está aí afastado do Senhor, afastado dos caminhos de Deus, e você sabe que você tem um chamado do Senhor, você sabe que você é um escolhido de Deus, volte para os caminhos do Senhor, para Deus completar, terminar aquilo que Ele já começou na sua vida. Porque Deus, antes mesmo de você sonhar, Deus já sonhou com você. Ele planejou você. Ele planejou a mim. E Deus não abre mão. Ele não abre mão de você. Então, não se julgue o mais pecador. Não se julgue que para você não tem jeito. Mesmo se você tem ouvido isso de outras pessoas, que você não vai conseguir, que você não tem perdão mais, porque você pecou demais, que você fez isso, aquilo. Não ouve essas vozes. Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Todo-Poderoso, aquele que te criou, aquele que criou os céus e a terra e o mar. É este. Ele é o dono da sua vida. É Ele que conduz a sua vida. Então, se Deus está falando nesta noite, que se nós nos arrependemos e nos humilharmos, Ele ouvirá as nossas súplicas, as nossas orações. Então, querido, volte a andar nos caminhos do Senhor, como Jonas fez. Jonas entendeu na hora que ele estava naquela barriga daquele peixe, que ele tinha feito errado, que ele tinha desobedecido. Mas ele arrependeu e humilhou ao Senhor. E Deus ouviu a oração dele. Então, que Deus nesta noite possa ouvir a sua oração. Fale com Deus. Entra para o seu quarto nesta noite. Feche a porta do seu quarto e fale com o Senhor. Converse com Deus. Fala tudo que está no seu coração. Aquilo que está te machucando, te magoando.
Porque Deus, Ele ouvirá a sua oração. Ele ouvirá a sua oração. Se humilha diante dEle. Chore nos pés do Senhor. Entra para o seu quarto, faça isso nesta noite e você verá a glória de Deus resplandecer na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. E não se esqueça, tudo é possível ao que crê. Tudo. Esses probleminhas que você está passando, que você acha que é tão grande, não é nada para o nosso Deus. Tudo é possível ao que crê. Amém? Glória a Deus. Lembre-se, Jonas praticamente já estava morto. Porque aos nossos olhos, aos olhos humanos, jamais ele poderia sair daquela barriga, daquele peixe. Jamais ele poderia sair daquele mar. Mas Deus mostrou para Jonas que ele pode todas as coisas. Assim como ele mostra para você também nesta noite. Que ele pode todas as coisas. Na vida daquele que crê, ele pode todas as coisas. Você crê que o Senhor Jesus pode mudar a sua história? Você crê que o Senhor Jesus pode mudar essa situação que você está passando? Tudo é possível ao que crê. Amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, proteja a sua casa, a sua família, os seus filhos. E fale com o Senhor nesta noite, porque o Senhor derramará a bênção perfeita na sua vida nesta noite. A bênção completa na sua vida nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Receba do Senhor aquilo que você está buscando nesta noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.